Olá, meu querido aluno, tudo bem? Como é que está você, meu aluno, minha aluna de nono ano, né? Você que está aí mais para o ensino médio do que para o Fundamental 2, está caminhando já, né, para um ensino médio, para logo aí fazer um vestibular daqui a 3 anos ou o Enem. Veja o quanto é importante você aprender a matemática. Agora, toda essa matemática que você aprende no Fundamental é uma matemática que você vai levar para o ensino médio, não só como conteúdo, né? Muitos conteúdos se repetem e são aprofundados no ensino médio, como ela vai servir para base no entendimento de novos conteúdos que você vai aprender aí no ensino médio, ok? Preste muita atenção hoje na nossa aula, nós vamos revisar e fazer exercícios envolvendo intervalos dentro de um conjunto, né? Eu posso estabelecer um conjunto mediante uma lei de formação e dizer aonde que os números que pertencem a esse conjunto, aonde que eles estão no universo, né, do nosso conjunto dos números reais. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui interessante, né? Porque eu tenho uma lei de formação, né? Vamos entender aqui, preste bem atenção, vamos entender juntos o que essa linguagem, o que ela está me dizendo. Lembrando que a matemática é uma linguagem, né? Isso daqui, ele não está escrito nem em português, nem em inglês, nem em alemão. Ele está escrito usando a linguagem matemática. Aí quem vai ler vai usar o seu idioma para ler. Por isso que a gente diz que a matemática é uma linguagem. Eu posso usar a forma de escrever, usar uma linguagem matemática para deixar claro aí uma lei de formação de um conjunto. Então, olha o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo o seguinte: x pertence aos reais. Mas, se eu falo assim para você, x pertence aos reais, eu estou dizendo que x pode ser um elemento que está no conjunto, nesse universo enorme que é o conjunto dos reais. Então, x poderia ser qualquer número real, mas não, eu vou estabelecer uma condição para isso. Para eu estabelecer uma condição, eu falo o seguinte: x pertence aos reais, tal que aí eu agora, né, faço uma condição. Eu vou te dar um exemplo só assim, brincando, para você entender. Imagina o seguinte: eu vou abrir um concurso para policial militar de um determinado estado, né? Então a primeira coisa que eu ponho lá é o seguinte: vamos supor que os animais aí, né, eles poderiam participar, eles já têm uma situação hipotética aí que eles evoluíram ou não evoluíram, a gente não sabe o que significa uma evolução, mas vamos supor que eles estão aí no dia a dia competindo no mercado de trabalho. Mas eu não quero que animal, que um cachorro, um gato, alguma coisa seja policial. Então eu tenho que dizer assim: o elemento que vai fazer o concurso, ele é humano. Então x pertence aos humanos. Mas eu não posso deixar uma criança fazer esse concurso, né? A criança não pode ali assumir a função de policial. Então eu tenho que dizer assim: esse elemento que vai fazer um concurso, ele tem que ser humano, tal que a idade dele seja maior ou igual a 18. Eu posso admitir que a pessoa com 18 anos já está apta a esse concurso, ok? Então, aí eu estou dizendo a que conjunto ele tem que pertencer para ele poder fazer parte de um novo conjunto. Ou seja, esse conjunto que está se determinando ali, ele é um subconjunto dos reais, porque todos os elementos que estão dentro desse conjunto pertencem também ao conjunto dos reais. Então ele é um subconjunto dos reais. E ele fala o seguinte: x pertence a R tal que x seja maior ou igual a menos 3. Significa que o menos 3 faz parte desse grupo. Ele está incluído nesse grupo. Mas ele é menor que menos 1. Então o menos 1 não. Como é real, ele pode ser inteiro ou não, né? Ele pode ser um inteiro, pode ser um racional ou até um irracional. Significa que ele pode chegar muito perto de menos 1, mas ele não assume a posição menos 1. Ele não pode ser menos 1. Então, como é que eu represento isso? Eu uso o intervalo fechado em menos 3 e o intervalo aberto em menos 1. Algumas notações mais antigas usavam parênteses aqui. Pode ser que você encontre isso ainda. Ainda existem alguns livros ou até alguns concursos que ainda utilizam essa situação. Você que está no nono ano e de repente vai fazer um concurso aí no final do ano para seguir alguma carreira aí, tanto no Instituto Federal ou alguma prova, ou mesmo aí para uma outra situação, ou dentro do colégio mesmo, você tem lá uma prova que vai avaliar, né, uma prova de aplicação aí que vai avaliar todo o ensino fundamental, às vezes acontece, às vezes aparece, né? Pode ser que você pegue um exercício lá no outro material, ou um exercício que você tenha lá
de um caderno ou de uma outra situação, às vezes aparece uma anotação antiga, não tem problema nenhum. Ainda existem, né, a possibilidade de trabalhar com as duas situações. Então vai de -3, intervalo fechado, a -1, intervalo aberto, ok? Agora não, agora eu tenho a seguinte situação. X pertence a R, tal que o X é maior que -5. Então ele não pode ser -5, ele pode ser um pouquinho a coisa maior que -5. Né? -4,999 ali, mas não pode ser -5. E menor ou igual a 40. Então eu tenho intervalo aberto em -5 e intervalo fechado em 40, ok? Agora veja que aqui nessa situação ele não está determinando um intervalo, ele está determinando todo um grupo abaixo de, né? Ou seja, X pertence a R, tal que X seja menor ou igual a 42, não é menos 42 não. Então, X pertence a R, tal que ele seja menor que 42. Quem pode pertencer a esse conjunto? O 42, né, porque ele está incluído, e todos os números que são inferiores a 42. Como é que a gente diz? Porque não tem fim, né? Esses números vão decrescendo até o que a gente chama de menos infinito. Né? Então, para a gente estabelecer um critério aí de construção de conjunto, a gente diz que, por um lado, eu tenho lá, os valores negativos vão descendo lá até o zero, os positivos e abaixo de zero até o menos infinito e acima de zero até o mais infinito, para eu estabelecer um intervalo de todos os números que estão abaixo de 42. Então ele vai ser aqui, sempre, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, eu não vou incluí-lo. Né? É uma representação simbólica aqui, eu não posso incluir porque ele não é um elemento. Então sempre intervalo aberto em menos infinito e intervalo fechado em 42 porque é menor ou igual. Agora observe que essa situação já é diferente. Ele quer todos os valores maiores que a raiz de 2, mas não inclui a raiz de 2. Então nós vamos aqui em intervalo aberto em raiz de 2, e como são valores maiores, eles vão até mais infinito. E no mais infinito eu também uso o intervalo aberto. Então nós trabalhamos com um conjunto, representamos o conjunto usando uma representação aqui de intervalos, ok? Agora eu posso fazer isso de uma outra forma, eu posso fazer o contrário. Né? Eu posso ter um intervalo e eu quero representar na forma de conjuntos, eu quero representar a lei de formação desse intervalo aqui. Veja que esse intervalo ele é aberto em menos infinito e ele é aberto em zero. Então são todos os valores abaixo de zero e não inclui o zero. Então x pertence a R tal que x seja menor que zero, mas não inclui o zero. Por quê? No menos infinito é sempre intervalo aberto, né? Tanto no menos como no mais infinito, e no caso aqui do zero ele não está sendo incluído, porque é só menor que zero. Agora aqui nós temos um intervalo que vai fechado de 2, então ele inclui o 2 e ele inclui o 305. Todos os números que estão entre 2, inclusive o 2, e entre 305, inclusive o 305, pertencem a esse conjunto. Qual é a lei de formação dele? X pertence a R, então o x é um real, tal que o x seja maior ou igual a 2, menor ou igual a 305. Ok? Por último ali, o que está acontecendo? Eu tenho na letra D, C e tenho a letra D ainda, né? Na letra C eu tenho o intervalo aberto em 1 por 23, né? Ou seja, o intervalo aberto aqui é o conjunto, para pertencer a esse conjunto, eu não posso ser esse número que representa, é um decimal que representa aqui a divisão entre 1 e 23. E eu vou até mais infinito, que é também o intervalo aberto. Então, quem são esses elementos? X pertence a R, tal que x seja maior que 1 sobre 23. Todos os elementos que são maiores que 1 sobre 23 pertencem a esse conjunto. E é um conjunto infinito aqui. Ele vai crescendo aí até o mais infinito. Ali embaixo eu tenho um intervalo de números negativos, né? Então vai do menos 45 até o menos 2,9. A minha primeira pergunta que eu quero que você analise aqui é o seguinte: dentro dessa lei de formação, quando eu for estabelecer os elementos desse conjunto, né, eu posso incluir o menos 45? Ele é um elemento que pertence a esse conjunto?
Sim, né? Por quê? Porque eu tenho um intervalo fechado. Agora, o menos 2,9, ele é um elemento que pertence a esse conjunto? Não. Ele é um referencial. Ele é o último número abaixo dele que vai pertencer a esse conjunto, né? Agora, olha que interessante. Muitas vezes eu posso representar os conjuntos de uma outra forma, né? Eu posso representar os conjuntos nominando os elementos. Mas isso eu consigo fazer quando eu tenho uma quantidade em que eu posso quantificar esses elementos, né? Por exemplo, eu chego para você e digo o seguinte: o conjunto das vogais, né? Aí eu tenho A, E, I, O, U, eu tenho 5 elementos. Aí sim, aí eu posso representar usando um diagrama para isso, né? Eu posso chegar aqui e dizer, ó, as vogais, elas estão nesse conjunto aqui. Elas pertencem a esse conjunto. Eu tenho A, E, I, O, U. Ok? Mas no caso de um conjunto onde os elementos pertencem aos reais, eu não consigo fazer isso, porque aí eu tenho tantos inteiros, eu tenho os racionais e eu tenho os irracionais. E aí a única forma de eu representar esse conjunto é utilizando a nomenclatura que nós estamos fazendo ali, né? Eu defino o intervalo em que esses elementos se encontram. Então eu tenho aqui, ó, x pertence a R tal que o x seja maior ou igual a menos 45 e menor que menos 2,9, ok? Então essa é uma forma também de representar o conjunto através da lei de formação, através do intervalo determinado. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero usar uma reta real para isso, né? Na reta real que vai lá do menos infinito para o mais infinito, eu quero representar esses 3 conjuntos nessa reta. Então vamos lá, o que acontece aqui? X pertence a R e para ele pertencer a esse conjunto, ele tem que ser maior ou igual a 3,2, eu incluo 3,2, mas ele tem que ser menor que o 4,1. Então, os elementos eles estão aqui. Como o 3,2 pertence a esse conjunto, eu deixo essa bolinha aqui preenchida, né? A gente até fala de uma forma mais coloquial, eu vou pintar ali a bolinha para dizer que esse elemento pertence ao conjunto. E para eu dizer que o 4,1 é um referencial final, mas não é um elemento do conjunto, eu faço uma bolinha aberta ali, ok? Então eu estou representando numa reta aonde estariam os elementos que venham a pertencer a esse conjunto. Aqui também. Aqui é x menor ou igual a menos 3. Então, todos os elementos que estão abaixo de menos 3 até lá o mais infinito. Aliás, até o menos infinito, né? E eu incluo, eu pinto a bolinha aqui, eu preencho a bolinha que representa esse ponto menos 3, porque ele está incluído aqui na situação. E aqui, eu vou dar até um tempinho para você dar uma olhada nesse último e ver o que acontece, como é que você representaria isso na reta ali, né? Ok? Então, olhe lá. Eu quero os valores que são maiores que 9, inclusive o 9. Né? Só que aqui, na verdade, é o seguinte. Faltou aqui no nosso desenho, faltou a gente incluir aqui, saiu um errinho de impressão, conserte aí no seu caderno. Isso aqui é x maior ou igual a 9. Então, na hora que nós vamos fazer aqui, teve um errinho na impressão, mas é maior ou igual a 9. Por isso que eu preenchi aqui o 9, incluindo ele nesse conjunto. Tem aqui uma falhazinha que você tem que arrumar ali para não ficar errado o seu material, ok? Pessoal, eu tenho agora alguns exercícios propostos, para você agora é diferente. Nós vamos agora inserir tudo que você viu de uma forma mais estética, uma forma assim mais sintetizada dentro de contextos, né? Então agora eu tenho um contexto aqui, que é da Denise, que comprou 4 pacotes de macarrão. Eu tenho, na fazenda do seu Chico, é consumido por dia 80 quilos de ração. Quanto de ração pode ser comprado para alimentar os animais em uma semana? E um exercício para a gente começar a trabalhar no eixo de coordenadas, calcular a distância. Nós vamos colocar lá o gráfico, localizar o ponto e trabalhar com a distância aí, ok? Então, um bom estudo para você, capriche, é uma parte inicial muito importante para a gente começar a entender como é que se comportam os conjuntos, né, dentro aí desse universo de análise. Para mais tarde, quando a gente entender todo esse contexto, a gente começar a falar em função lá na frente. Um abraço para você, um bom estudo e capriche aí em casa.